Olá, pessoal. Muito boa noite pra galera que tá entrando. Primeiro, eu gostaria de dizer que esses dias foram dias assim um pouco complicados depois da prova do pessoal, que esse vídeo hoje eu tô fazendo principalmente para aqueles que fizeram a prova específica de Direito Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que eu sei que estão aí ansiosíssimos. Muito boa noite, Jorge, querido. Estão ansiosíssimos aí pela correção da prova, estão querendo ouvir alguma coisa a respeito da correção da prova. Então, eu tô desde segunda-feira para fazer, mas segunda-feira à noite eu estava no Espírito Santo, peguei um voo às 5 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro para o Espírito Santo, onde lecionei à noite, e lá no hotel não tinha internet com qualidade para poder fazer. Depois, ontem, na terça-feira, foi o lançamento do meu livro. Eu também não tinha como fazer. Então, hoje estou abrindo aqui o Periscope para nós fazermos essa correção da prova específica de Direito Penal. Para a galera que está assistindo aí, Vivi, um beijo enorme para você, meu coração. Para a galera que está assistindo aí ao nosso Periscope e não fez a prova de penal e não sabe qual foi a prova, pode pegar essa prova pelo site do MP, mas também logo depois que eu tenho... Muito boa noite, Pablo, querido. Mas depois que eu terminar aqui a nossa conversa sobre a correção dessa prova, eu também vou deixar o Showa. Um beijo enorme para você, meu amigo, o Showa, querido. Eu vou deixar para vocês aí as questões da prova no meu Instagram. Quer dizer, devo deixar no meu Instagram, acho que vai ser mais fácil deixar no meu Instagram, tá? Então vamos começar aqui a nossa correção. Deixa eu só botar pra cá que tá por conta da claridade. Isso aqui não adiantou muito não. Vamos lá. Vamos começar aí a nossa prova. Ô Péricles, um grande abraço. O Showa, meu amigo querido. Vamos lá. Bem, falando um pouquinho sobre a prova, tá? Não adianta, como o pessoal tava conversando comigo, traçar assim, foi fácil, foi difícil, porque só pode dizer que foi fácil, foi difícil, hein, João querido? Quem tá lá fazendo? Porque a prova é tudo muito de momento. Quantas e quantas vezes você tá fazendo uma prova, você acaba de fazer a porcaria da prova e você vê coisas que na hora você não viu. Você se toca em situações que na hora você nem percebeu que existiam naquela hipótese concreta, né? Então esse negócio de analisar depois que todo mundo já fez, né? Analisar no silêncio do seu quarto, né? Com o seu suquinho à frente, o computador abertinho na internet, olhe. A questão é analisar, verificar o momento da prova é tudo, né? Então, para quem já fez, não fique desesperado, porque acho que tudo vai ser considerado, tudo que vocês escreveram vai ser considerado. As coisas não são assim, ou tudo ou nada numa prova discursiva. Sempre há algo que se aproveite, sempre há algo que se pegue. E, falando da prova como um todo, eu posso dizer para vocês, eu não achei a prova difícil, sabe? Não achei que a prova Jorge tivesse difícil. Eu achei que a prova estava uma prova boa de fazer, à exceção da primeira pergunta. E explico por quê. Jorge foi bem, o Rafa. O Jorge foi bem, amiga. Sabe? Tem alguém perguntando aqui, professora, só vai corrigir. Entrou aqui uma mensagem pra mim no Instagram. Professora, só vai corrigir a segunda fase do MP? Meu Deus, não posso nem responder que eu já tô fazendo isso aqui. Mas vamos lá. Bem, como eu estava dizendo pra vocês, a primeira questão da prova, ela é um pouco complicada. E vou explicar por quê. Vamos verificar. Pois eu tenho medo das coisas que são aparentemente fáceis, né? Meu querido... minha querida Tânia, linda do meu coração, Tânia Maciel. Vamos lá. Primeira questão. Direito penal valia 40 pontos. O Alberto, diz a questão, o Alberto, ele era vizinho da Bianca. A Bianca é caixa do Banco do Brasil. Tá certo? E aí o Alberto, ele foi ao apartamento dela e solicitou, Bianca, você pagaria pra mim um DARF? Né? Esse DARF, você pega quando você for pra tua agência, você pagaria esse DARF pra mim? São R$250. O valor do DARF é esse, R$250. Aí, a Bianca aceita, né?
E o Alberto, então, entrega um envelope para Bianca. Dentro do envelope estão documento e o dinheiro para pagar o documento. Só que, na verdade, quando ele entregou a Bianca, ele achava que estava entregando 250, que era o valor do documento, e a Bianca também achava que ali dentro daquele documento havia 250 reais. Muito bem, que era a quantia exata para pagamento do documento. Muito bem. Quando chegou na agência, a Bianca abriu o envelope, tirou o DARF e o dinheiro. Só que na hora que ela contou o dinheiro, ela percebeu que a quantia deixada por Alberto não era de 250, era de 350 reais. O que ela faz? Faz o pagamento dos 250, paga os 250 e fica com o valor excedente, certo? Depois do expediente, ela entrega a Alberto o DARF pago, silenciando sobre o valor maior que havia no envelope, certo? Então, algumas questões que devem aqui ser colocadas. Nesse caso, a Bianca, vamos fazer questões aqui preliminares. A Bianca, ela é caixa do Banco do Brasil. Qual é a importância de se dizer nessa questão que a Bianca é caixa do Banco do Brasil? Bem, a primeira pergunta da questão é qual é a adequação típica do fato e depois como seria a adequação típica se ela tivesse recebido não na qualidade de vizinha, mas na qualidade de caixa do banco. Um dinheiro deixado ali por um cliente do banco, um envelope deixado ali para um cliente do banco, e ela fizesse a mesma coisa. Depois que recebeu o envelope, abriu o envelope, verificou que havia 100 reais a mais e se apoderou desses 100 reais a mais. Tá? Qual é a importância? Bem, a Bianca, ela pode ser considerada funcionária pública? Vamos lá, queria a participação de vocês. A Bianca pode ser considerada ou não pode ser considerada uma funcionária pública? Ela é funcionária pública. E por que é que ela é funcionária pública, galera? Por que é que ela poderia ser considerada funcionária pública nesse caso? Porque nós temos a definição de funcionário público do artigo 327 do Código Penal. E lá no artigo 327 do Código Penal, o que é que se diz? 327 do Código Penal. O que é que se diz lá no artigo 327 do Código Penal a respeito do conceito de... Peraí, gente. Não tô entendendo. 327. O que estão colocando aí 331? Não entendi, gente. Por que colocaram aí, gente? 331. Ah, peraí. Será que eu tô perdendo alguma coisa? Eu não tô enxergando direito. Mas vamos lá. Ela é funcionária pública. E na qualidade de... Ah, tá joia. Vamos lá. E na qualidade de funcionária pública, né? Ela, na primeira questão, recebeu na qualidade de funcionária pública? Em absoluto. Mas na segunda questão, ela recebeu na qualidade funcionária de um cliente lá do banco. Ok? Fechamos ou não fechamos isso? Tá certinho? Muito bem. Então, vamos lá. Na primeira questão, ela recebe na qualidade de vizinha, então esquece qualquer coisa referente a peculato. Concorda? Que nessa primeira questão tu vais esquecer qualquer coisa referente a peculato, porque ali ela não recebeu na qualidade de funcionária. Ela recebeu na qualidade de vizinha, tá bom? O vizinho, por confiança nela, foi lá, entregou o dinheiro pra ela, o envelope pra ela, e ela se apoderou de 100 reais a mais que estavam ali dentro daquele envelope. Bem, a questão aqui foi a seguinte. Muitos, nessa questão, você colocaria o quê? Primeiro eu queria saber de você. Você colocaria o quê? E você que fez a prova que tá aqui assistindo. Eu sei que teve uma galera... 168, apropriação indébita. Opa, apropriação indébita. Alguns colocariam apropriação indébita, mas o quê? Mais o quê? Alguém colocaria alguma coisa diferente? Nossa, tem um mosquito aqui. Apropriação por erro de terceiro? E, sim, apropriação por erro de terceiro? Pois bem, furto. Olha só, Juliano do meu coração, apropriação indébita. Olha só, gente, a questão é a seguinte. Acredito eu que... Não tem peculato nessa, Tânia. Na primeira, ela não recebeu na qualidade de funcionária, meu amor. Na primeira, ela recebeu na qualidade de vizinha, tá? 171, impossível. 171, impossível,
Porque para que nós falemos de estelionato, é preciso que nós tenhamos, para que nós falemos de estelionato, é preciso que nós tenhamos dolo ab início. Ou seja, de jeito nenhum pode ser estelionato, Camila. Por que não pode ser estelionato? Porque no estelionato o dolo é ab início. No estelionato, ou a pessoa já de início leva o outro a erro, ou já de início, percebendo que aquele outro está em erro, silencia e mantém o outro em erro. Não é o caso. Quando ela recebeu aquela quantia, ela pensava que ali existia, de fato, o dinheiro, ela não colaborou para o erro dele e ele entregou o envelope para ela. Então, eu não posso falar de estelionato. Haveria estelionato se ela tivesse conferido, verificado que ele estava em erro e mantivesse aquele homem em erro. Não foi o caso. Ela já estava de posse do documento e do envelope quando ela percebeu o erro. Quando ela percebeu que havia R$100 a mais. Vamos lá. A questão é a seguinte. A questão é perguntar se isso é apropriação por erro, não é? Descrita no artigo 69 do Código Penal, a questão da apropriação por erro de outrem, ou se isso é furto. Deixe-me explicar uma coisa para vocês. A minha dúvida com relação a essa questão é a seguinte. Perfeito. E eu pontuei isso para os queridos com quem conversei antes de fazer esse periscope. Hungria fazia uma diferença entre você ter a posse e detenção do continente e ter a posse e detenção do conteúdo. Então ele dizia que, na verdade, vamos imaginar que alguém te entregue um cofre. Então, você está com o cofre te foi entregue. Então, você está na posse do cofre. Mas você fica com aquilo que está dentro do cofre. A tua posse ou detenção é do cofre. E não do dinheiro que está ali dentro, não das joias que estão ali dentro. De sorte que se você fica com as joias, você está subtraindo em furto. Então, a minha perplexidade com relação a essa questão é que eles podem querer que você adote a posição que era adotada pela Hungria. E se eles quiserem que você adote a posição adotada pela Hungria, e olha, quando eu bati o olho, eu na hora falei assim, caraca, conteúdo, continente, será que eles querem isso? Será que eles querem isso? Se for assim, se assim entenderem, se fizerem essa distinção que era feita pela Hungria, isso é furto. Ela praticou um furto. E é evidente que nesse caso aqui ela se prevaleceu da confiança que ele tinha nela. Certo? Então ela teria praticado um furto. E com relação ao fato dela receber na qualidade de gerente do banco, se ela recebe na qualidade de gerente do banco, se você entender que isso seria furto, se ela receber na qualidade de gerente do banco, de um cliente do banco, e depois perceber, isso seria peculato mediante erro de outrem ou peculato furto. Seria peculato furto. Entenderam? Agora, se você entender que não há de ser feita, se você entender que ela tinha de fato a detenção daquele dinheiro que foi dado para ela pagar, e ela errou quanto ao valor, nós teríamos 169 na primeira pergunta, ok? 169 na primeira pergunta, na medida em que teria sido apropriação por erro de outrem, e na segunda, peculato mediante erro de outrem. Agora, uma coisa eu te asseguro. Sim, Camila, eu acho que as duas são plausíveis. Tá certo? Porque, deixe-me falar, a questão toda é, Vanessa, a questão toda é
o lance do conteúdo e continente. Se eu te dou alguma coisa, eu entreguei para você uma coisa cerrada, fechada, tá certo? Na verdade, ele teria, se você fizer esta diferença, tá? Ela teria a posse ou detenção do envelope e não dos valores que estavam ali dentro. Se você quiser olhar sobre essa ótica, entendeu? Claro que ela poderia ter entregue só o envelope, mas ela também, no exemplo da Hungria também, ela poderia ter entregue só a joia, não ter entregue o cofre. E aí? Entendeu? Olha, também um cofre vazio não faz sentido. E aí, o lance é eu vou repetir, Hungria fazia essa diferença. Se eles quiserem essa diferença, o primeiro é furto e o segundo é peculato furto. Agora, se eles não atentaram para essa diferença, ou se eles não fazem essa diferença, eu vou falar uma coisa para você. Eu também acho, com todo respeito à Hungria, que foi o maior dos nossos mestres de direito penal, eu acho também isso uma tolice, né? Eu acho isso uma besteira. Para mim, isso é peculato por erro de outrem, tá? E apropriação por erro de outrem, tá certo? Então, o que eu quero dizer, eu não tô falando que primeira coisa, que fique muito claro, eu não estou dizendo que é a melhor e que é a pior. O que eu estou querendo dizer é que eles podem querer fazer essa distinção, que eu nem considero correta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se foi feita essa distinção, o primeiro era... Se foi feita essa distinção, é furto e peculato furto. Se não foi feita essa distinção, é apropriação por erro de outrem, não é isso? No 69. E no segundo é peculato mediante erro de outrem. Tá joia? Tá certinho? Ficou claro o que eu tô explicando? Vocês sacaram o que eu tô querendo explicar aqui? O que eu tô querendo dizer é da possibilidade deles quererem essa diferença, tá? Agora, eu acho que ele poderia te tirar completo a nota se ele quiser a diferença e você não disser isso. Acho que não. Mas o que você deveria fazer nessa pergunta aqui? Você deveria explicar a diferença entre apropriação indébita e furto, porque você tem que lembrar que isso aqui é uma questão específica de uma prova. Aliás, isso é uma prova específica. Você teria que fazer a distinção entre apropriação indébita e furto. Você teria que dizer por que não é estelionato, já que não foi ele que colaborou, aliás, ele não contribuiu para o erro do outro, ele nem manteve o erro o outro em erro, nem levou o outro a erro, não é isso? Foi posterior, foi o chamado dolo subsequente. Na verdade, não é nem legal essa palavra, porque, na verdade, todo dolo deve ser no momento da ação. Mas eu quero dizer o seguinte, subsequente ao recebimento da coisa, tá? Então, você deveria traçar todas essas diferenças entre estelionato, furto, apropriação indébita, não é isso? Então, na verdade, estelionato não rola. Estelionato não rola, gente. Estelionato não dá, tá certo? Estelionato, quem colocou estelionato, me desculpe, mas não vai rolar. Como é que é estelionato se ela não levou o cara a erro e não manteve o cara em erro? O erro, ela não contribuiu em nada por erro dele. O erro foi dele, sem nenhuma contribuição dela. Então, estelionato não rola. Mas ficou claro o que poderia ser falado nessa questão? Podemos passar para a próxima? A próxima é enorme. Podemos passar para a próxima? Sim ou não? Vamos lá? Bem, mais coerente seria a apropriação por erro de outrem com peculato, mas peculato furto ou peculato por erro de outrem? Entendeu? Aí é a mesma coisa. Apropriação por erro de outrem e peculato furto ou peculato por erro de outrem? Tá? Entendeu, meu amor? Mas vamos lá. Porque tudo vai depender de você achar que isso aqui é furto ou é apropriação por erro de outro. Certo? Vamos lá. Agora, segunda questão dos casos concretos. A segunda questão se cabe insignificância. Olha, gente, R$100. Eu não consigo conceber que eles aplicariam aqui o princípio da insignificância. Tá? Vambora.
Porque se você reconhecer, por exemplo, peculato, eu quero lembrar que tem a súmula 599 do STJ, né? E essa súmula é de todo interessante para os ideais do MP, né? Dizer que não cabe a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, certo? E você, por exemplo, se reconheceu lá um furto qualificado, que também não cabe a aplicação do princípio da insignificância num furto qualificado, consoante precedentes da corte. Então, eu aqui não ousaria colocar a insignificância, tá? Não. Ô, querido, preste atenção. A resposta que você está dando aí, abaixo de 500 pode aplicar insignificância, imagina 100, eu vou repetir. A uma, porque é preciso saber fazer prova, meu bem. Porque é preciso saber que você está fazendo uma prova para o Ministério Público. É preciso saber que existe súmula que não deixa aplicar o princípio da insignificância para crimes contra a administração. De qualquer forma, na segunda, ou existiu um peculato mediante erro, ou existiu um peculato furto, então não rola a aplicação do princípio da insignificância. Tá certo? E segundo, porque no Ministério Público nós fazemos muita questão aqui de fazermos a diferença entre pequeno valor e valor insignificante. Tá certo? E nesse caso, não caberia falarmos aqui de insignificância no furto, porque se falássemos do furto, falaríamos de um furto qualificado. Então, não creio que devêssemos usar o princípio da insignificância. Tá certo? E eu suspeito muito que eles gostariam que vocês falassem dessa diferença, tá? Muito bem. Mesmo no 169, porque vão reconhecer pequeno valor, mas insignificante, não acho. Tá joia? Muito bem. No mínimo haveria no furto a questão ali do abuso da confiança que o cara teve nela de deixar grana com ela, deixar o envelope com ela. Tá certo? Mas vamos lá. Fraude não, porque ela não usou a fraude para subtrair. Ok? Muito bem. Agora, continuando. A segunda questão dos casos concretos. A segunda questão é uma questão enorme. Tá bom? A segunda questão fala assim. Fala do Alberto. É preciso que vocês prestem atenção para todos os detalhes. O Alberto era residente na cidade de São Paulo, liderava uma facção criminosa que explora o tráfico ilícito de drogas numa comunidade situada em região conflagrada pela violência. Peraí, então, aqui no caso, processo penal não, vou falar de penal, tá, Camila? Vou falar de penal, tá, meu amor? O Sauei já comentou as questões de processo penal no Insta dele, não comentou? Eu acho que o Sauei colocou, pra quem não conhece o Sauei, escreve-se Salvei Lai, né? Inclusive, que eu chamo carinhosamente de meu filho, porque uma vez nós fizemos um curso junto nos Estados Unidos e o instrutor de tiro falou assim pra mim, imagine que este rapaz seja seu filho. Eu falei assim, a minha cara, gente, chinês, a minha cara. Jesus não aguenta. Então vocês deem uma olhada lá no Insta do Sauei, que o Sauei falou sobre isso, viu? Um grande professor de processo penal aqui do Rio de Janeiro, que deu aula na turma da Amperge pra galera que fez aí a prova de segunda fase. Só uma brincadeira para vocês relaxarem um pouquinho, o pessoal que tá aí assistindo e que fez a prova. Vamos lá. Então, ótimo, excelente, não é? Sauei é um gênio. Você gosta, né, Juliano? Agora, querido, como é que eu poderia ser mãe de Sauei, gente? Qual é a minha cara de chinesa, Senhor Jesus? Não aguento com aquele homem, não. Aquele instrutor, não sei onde ele tá com aquela cabeça. Mas vamos lá. Então, o Alberto... Ah, não, flamenguista Sauei não é não, gente. Mas vamos embora, tudo bem. O Alberto, ele é residente na cidade de São Paulo, lidera uma facção criminosa lá em São Paulo. Só que ele quer expandir os negócios dele para o município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. E ele adotou a seguinte tática para a entrega semanal da droga aqui no Rio de Janeiro. O que ele fez? Ele colocou, e tem gente aqui no Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do tráfico da droga que ele vai trazer de São Paulo para cá. Muito bem. O que ele faz? Ele coloca a droga numa mala média,
juntamente com igual quantidade de pó de café, de modo a disfarçar os odores característicos do entorpecente, completando o espaço restante com roupas, simulando assim uma bagagem comum. Aí ele leva a mala pessoalmente até a estação rodoviária, onde faz contato aleatoriamente com alguma pessoa com passagem já comprada para a Volta Redonda. Propõe à pessoa escolhida que leve a mala consigo até a estação rodoviária de Volta Redonda, onde entregará a um terceiro que se identificará. Oferece por esse serviço o pagamento da importância de R$2.000, sendo R$1.000 no ato e o restante após a entrega da mala no destino, desde que o passageiro escolhido aceite o acordo, sem fazer qualquer questionamento sobre o conteúdo da mala. Muito bem. Aí, no dia 23/12/2017, o Bruno, que voltava à sua cidade natal, Volta Redonda, depois que tentara passar uma temporada frustrada lá em São Paulo, onde ele tentava conseguir trabalho, e ele lá na rodoviária foi contratado pelo Alberto para o serviço da entrega da mala, nos termos descritos acima. Bruno aceitou a empreitada sem fazer quaisquer questionamentos. Embora tenha achado um tanto estranha a situação proposta feita por pessoa desconhecida, peso da mala, odor de café e pagamento de um elevado preço pelo serviço. Quando chegou à rodoviária de Volta Redonda, o Bruno, que estava com a mala que tinha sido entregue lá pelo amigo de São Paulo, né? Pelo tal do Alberto, ele foi contatado por Caio. Caio entregou a mala com a droga e recebeu, conforme o combinado, a importância de R$1.000. Tá? Logo em seguida, policiais militares detiveram os dois após cães treinados haverem farejado o entorpecente na mala que se encontrava junto a Bruno e a Caio. Joia? Na delegacia, o Caio, o cara que trabalhava em Volta Redonda pro Alberto, ele se manteve em silêncio, ao passo que Bruno contou às autoridades todo o acontecido, esclarecendo que, embora tenha achado a proposta estranha, resolveu aceitá-la, mas não sabia que havia droga no interior da mala. Disse ainda que, embora tenha ficado desconfiado a respeito do conteúdo da mala, não fez qualquer pergunta a Alberto. Porque não queria perder a oportunidade de receber o dinheiro que lhe for oferecido, já que se encontrava em dificuldades financeiras severíssimas, desempregado havia meses e pretendia dar à família, sobretudo aos filhos, um Feliz Natal. Ok? A partir das informações que Bruno ofereceu, foi possível a identificação de Alberto, mediante pesquisas a imagens de câmeras de vídeo da rodoviária de São Paulo. Certo? Na mala, apreendidos foram 5 quilos de cocaína, pó de café, 50 munições de fuzil de uso restrito e, com Bruno, a quantia de R$2.000 em espécie que ele havia recebido dos traficantes. Relatados, os autos do inquérito foram encaminhados ao Ministério Público para a formação da opinião com todos os elementos probatórios necessários. Bem, como é que você se posicionaria a respeito da conduta, da responsabilidade penal de cada um dos envolvidos nessa história? Vamos lá? Tarefa grande? Simbora! Vamos analisar todos os aspectos desse caso que aqui foram mencionados e que são importantes para a nossa resposta. Primeiro, não tenhamos dúvidas de que o Bruno foi uma mula. Não tenhamos dúvidas que a questão deixa claro que Bruno não... A questão não fala que Bruno seja... que Bruno tenha antecedentes criminais, nada disso. A questão, então, me fala de alguém que transportou droga, né? Que transportou droga como mula, sem integrar a organização criminosa, né? Não tem aqui nenhuma notícia de que ele seja dedicado a atividades criminosas, não há nenhuma notícia nesse sentido. De sorte que eu poderia pensar, o Bruno, ele entraria numa hipótese de tráfico privilegiado? Bem,
E ele poderia entrar na hipótese de tráfico privilegiado na medida em que ele não sabia que havia droga naquela mala? E mais, será que para Bruno daria para alegar estar em erro? E mais, será que para Bruno, mesmo que nós ultrapassássemos a questão do erro, daria para dizer que Bruno estava em estado de necessidade? Entenderam? Então, tudo isso são questionamentos importantes para a nossa resposta da prova. Vamos lá. Queridos do meu coração, nada obsta que se responda por esse crime de tráfico de drogas com dolo eventual. O Bruno é dolo, para ele, a dolo eventual. Ele faz questão de dizer que ele nem procurou saber o que tinha na mala, porque ele precisava daquela grana. Então, houvesse o que houvesse ali dentro, o Bruno traria a mala. Então, se ele atuou com dolo eventual, não se pode dizer que ele está em erro. Ele estaria em erro se dissessem para ele, aqui, ó, abrissem a mala, aqui, ó, tá vendo? São umas roupas que eu tô mandando lá pra Volta Redonda. Sacou? Então, o Bruno está na situação de mula, sim, atuando com dolo eventual. Não há erro de tipo a afastar a tipicidade do comportamento do Bruno. Certinho? Uma outra questão é a seguinte, não apenas com relação ao tráfico de drogas, tá? Que aí também, nesse tráfico de drogas para Bruno, não, ele não estava em erro. Ele não estava em erro. Porque o erro, João, evidencia, o erro de tipo evidencia a ausência de dolo. E nesse caso, o dolo não era ausente. O dolo direto não existia, mas existia dolo eventual. Então não se pode falar de ausência de dolo, tá certo? Em absoluto, tá bom? Então o que acontece? Nesse caso, o Bruno pode responder sim pelo tráfico privilegiado. O Bruno é mula. O Bruno é mula. Não tenhamos dúvida disso, tá? Aqui, a questão deixa muito claro que o Bruno não dá confiança não, gente. O que a gente faz aqui, eu nem finge que não vê. Ó, tá na cara aqui que o Bruno, ele não integra essa organização, certo? Mas o fato dele ter colaborado para a organização poderia, consoante julgados das nossas cortes superiores, poderia servir até para depois diminuir menos a pena do Bruno na hora de reconhecimento de tráfico privilegiado e até fixar um regime diferente do regime aberto pro Bruno, tá? Mas também não dava para falar, nesse caso aqui, de estado de necessidade para Bruno. De jeito nenhum. Por que não dava para falar de estado de necessidade para o Bruno? Caramba, o fato de estar desempregado não nos autoriza a atuar em estado de necessidade. Existe uma diferença entre estado de precisão, a pessoa precisa, a pessoa está necessitada, no sentido de estar precisando, está passando por dificuldades financeiras, e o estado de necessidade. Porque, a rigor, o estado de necessidade como causa excludente de ilicitude exige a inevitabilidade como um dos seus requisitos. Então, não rola reconhecermos aqui estado de necessidade, tá? Havia outras possibilidades do Bruno ganhar dinheiro, a não ser, vou te responder já, Jean, querido, a não ser, aliás, diferente de traficar drogas. Certo? O Bruno aqui, ele evitou ter consciência de que aquilo ali era droga. Então, na verdade, alguém perguntou, eu posso aqui usar a teoria da cegueira deliberada? Eu posso aqui usar a Ostrich Instructions? Eu posso aqui usar a teoria da evitação da consciência? Sim. Tá certo? Sim. Agora, o fato de haver uma decisão de um traficante internacional que alegou extrema pobreza não significa que na prova todo mundo que vai alegar pobreza vai ganhar, gente. Isso é um precedente. Sem contar que, então, como eu estava dizendo, aqui é possível sim, que nós, aliás, é impossível que nós reconheçamos para ele, numa prova do MP específica, estado de necessidade. Não rola, tá? Deixa eu acabar que eu não terminei. Para o Bruno, também tem a causa de aumento de pena do tráfico interestadual. Ele não trouxe droga para cá, vindo de São Paulo, então teria também o tráfico interestadual.
temos que analisar também, com relação à questão do Bruno, que o Bruno trazia uma arma. Pode ser imputado ao Bruno o crime de porte de arma? Pode ser imputado ao Bruno o crime de porte de arma também. Pode sim. Agora, professora, você acha que caberia para o Bruno, associação? Jamais. Associação jamais, na medida em que o Bruno desconhecia, o Bruno não integrava aquela organização criminosa. Então, eu não posso falar de associação para o Bruno. É porte de armas, sim, senhores. Por que porte de armas? Não é posse em absoluto. Por que porte de armas também para o Bruno? Porte de armas porque ele estava transportando uma arma. Ele transportava uma arma. E transporte de arma é porte. Basta você olhar no artigo 14 ou no 16. E esta arma ainda era de uso restrito, que ainda é catalogado como crime hediondo. O Bruno não quis saber o que ele estava trazendo, ele vai pagar por isso. O que fosse, ele traria. Então, meu amigo, ele assume o risco de ser qualquer coisa ali dentro. Na caso aqui, eu digo porte de arma, porque na verdade não era arma. Ele estava trazendo munição, não é? Mas o nome do crime é porte de arma. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu tenho também, só para não me perder aqui com tudo que a gente podia colocar com relação ao nosso amigo Bruno. Tudo que a gente pode colocar com relação ao nosso amigo Bruno. Eu tenho, então, o porte de arma. Essa arma é de uso restrito, não é isso? No caso, a munição era de uso restrito, mas o crime é o crime do artigo 16, que ele está praticando, que é um crime catalogado como hediondo. Só que o Bruno colaborou. O Bruno confessou o crime. O Bruno confessou tudo. A questão não deixa muito claro se o Bruno teria feito uma colaboração no sentido de identificar os demais, o cara daqui do Rio, né? Por que que isso seria importante? Por força da incidência do artigo 41. A questão não diz, vamos lá, a questão não diz que ele tenha colaborado com a identificação. Pelo que eu entendi aqui na questão, a questão diz que ele, que ele fala tudo, né? Na verdade, na delegacia, o Bruno contou à autoridade todo o acontecido. Ou seja, ele contou o que aconteceu, né? E disse que depois das informações dadas por ele, foi possível a identificação do Alberto. Então, eu entendo que, mesmo que a questão não seja clara com relação a isso, eu posso reconhecer aqui uma hipótese de delação premiada. E a hipótese é do artigo 41, que possibilitaria que a pena do nosso amigo Bruno, ela fosse diminuída. Lembrar que nos termos do artigo 41 da Lei de Drogas, a identificação dos demais coautores, partícipes, ela levaria a uma diminuição da pena. Então, ainda poderíamos falar isso com relação ao Bruno, tá certo? Ele fala tudo isso, relata toda a trama, e isso deve ser tido, de alguma forma, em favor dele. O que tem que ser homologado é acordo de colaboração. Ninguém, para receber os benefícios da colaboração ou da delação, precisa aceitar e travar um acordo de colaboração com a polícia ou com o Ministério Público. Que fique claro. Tá certo? O juiz pode reconhecer, mesmo que não tenha havido nenhum acordo de colaboração. Tá joia? Então, vamos lá. Não, já respondi essa questão aí da homologada. Tá certo? Não seria forçar no 41, não, Claudinha? Eu falei assim, não acho que é forçar. Eu acho que na prova você deveria deixar claro que, pelo que foi falado, parece que ele colaborou na identificação do cara. Se ele colaborou com a identificação do cara, por que não ele vai receber o artigo 41? Ele pode receber sim, querido. Tá? Forçar aqui é querer dizer, por exemplo,
que isso aqui é um estado de necessidade, porque não se pode fazer a diferença entre estado de precisão e estado de necessidade. Não se pode fazer confusão, perdão, entre estado de precisão e estado de necessidade. Alguém perguntou assim, mas não seria prova na magistratura para análise da terceira fase da pena? Errado. Deixe-me explicar uma coisa aqui para você, para quem fez essa pergunta, que eu só não captei quem foi a pessoa. Meu amor, todo promotor de justiça deve saber aplicar pena. Porque, como dizia minha mãe para mim, só pode se rebelar contra alguma coisa aquele que sabe fazer. Entendeu? Então, como é que eu poderia dizer, tem nada a ver com prova da magistratura, quem te disse que um promotor está eximido da obrigação de saber aplicar pena? Tanto é que existem inúmeros recursos da nossa ARC, da nossa assessoria de recursos constitucionais, que tem uma atuação absurdamente grande, no sentido de modificar modificar sentenças por causa de pena. Quem está aqui estudando para a segunda fase sabe disso. Eu só posso criticar, eu só posso me rebelar contra uma pena se eu sei aplicar. É óbvio que o membro do Ministério Público tem que saber aplicar uma pena, assim como a defesa. Porque como é que você vai falar? Tá certo? Olha só, nada disso. Claudinha, munição não é considerado crime hediondo, né? A Lei 8.172 fala em porte de arma. Vambora? Presta atenção. A lei fala do nome do crime, do artigo 16. Tudo que tá no 16 é hediondo. E no hediondo, nós temos o quê? No hediondo, nós temos, e no 16 nós temos o quê? Porte de arma, munição e acessório. Então, querido, não é bem assim não, tá certo? Pelo fato de ter encontrado munição. Joia? Muito bem. O nome do crime é porte de arma. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se você abrir aqui o artigo 16, rapidinho aqui, queridos. Se nós abrirmos aqui o artigo 16 da lei, se nós abrirmos aqui o artigo 16 da lei 8.082, misericórdia, que a pessoa não enxerga, gente. Tá cada vez pior pra mim. A pessoa vai ficando velha, vai ficando ruim mesmo. Mas vamos embora. Tem que usar um óculos pra perto urgente. Aqui, ó. Na 10.826, olha o nome do crime. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aí quando você vai ler o 16, ele fala de arma de fogo, acessório e munição. Então não tem essa daí não. Essa daí não tem não. Tá certo? Porque ali ele se refere ao nome do crime. O nome do crime é porte ou posse de arma. Posse ou porte de arma. Só que lá existem também as munições e os acessórios. Joia? Então, muito bem. Agora, vamos lá. Na hora de aplicar a pena do Bruno, dever-se-ia considerar também a questão, você tem que falar isso na sua prova, que dever-se-ia considerar também a questão da quantidade e da qualidade da droga que foi apreendida com ele, não é? Na hora da fixação da pena. Então, outra coisa. Nesse crime do Bruno, poderia entrar a causa do aumento. Muito obrigada, meu amor, eu faço com o maior amor, com o maior carinho. Você poderia aplicar a causa de aumento de pena por fato de ser transporte público? Seria possível aplicar a causa de aumento pelo fato de ser transporte público? de que ele se valeu para vir para o Rio de Janeiro? Porque nós sabemos que há uma causa de aumento de pena quando o crime de tráfico de drogas, lá no artigo 40, acho que é inciso 3, que fala da questão do porte de droga, do tráfico de droga praticado em transporte público, né? Nesse caso, nós poderíamos colocar aqui também, deixa eu pegar aqui uma caneta rapidinho, nós poderíamos colocar aqui também a questão do transporte público para o nosso amigo. Quem tá aí ainda que fez a prova? Você colocou transporte público? Inciso 3. Isso, Rafa. E aí, pode ou não pode colocar? De acordo com a orientação dos nossos tribunais superiores, eu cheguei a falar essa questão na véspera da prova. O pessoal que fez prova comigo, fez aula comigo, não perde. Pelas decisões das cortes superiores, STJ notadamente, a resposta é não. Não poderia ser usado a questão do transporte público, mas pra gente aqui é pra insistir. Entendeu? Embora existam decisões das cortes superiores, no sentido de que não pode ser usado para esse caso, porque ele não traficou dentro do ônibus, não é? Para nós aqui,
para usar. É para usar essa, eu sei disso tudo, que ele não comercializou, Tânia. Mas para nós aqui, o entendimento é no sentido de que devemos usar, porque ele transportou a droga em transporte público, tendo entendimento a nossa assessoria diverso daquele adotado pelo STJ. Entendeu? Naqueles julgados a que vocês estão aí fazendo referência. Nós temos que usar... Gente, é o que eu sempre falo pra galera que me segue. Prova não basta saber matéria. Essas provas específicas, elas não são como aquelas provas que o pessoal faz aí das grandes bancas, em que se cobra o que o STJ falou, o que o STF falou. Não é. Fazer prova para o Ministério Público, tem que estudar para fazer prova para o Ministério Público. Fazer prova para o Ministério Público do Rio, tem que estudar para fazer prova para o Ministério Público do Rio. Sabe? Não é para prestigiar entendimento de cortes superiores. Entendeu? Nós temos que fazer a prova de acordo com o que a instituição aqui quer. De acordo com o entendimento dos nossos examinadores aqui. Ah, professora, mas ele pode me dar errado? Olha, para uma questão de honestidade, eu não daria errado. Por que eu não daria errado? Eu não daria errado porque isso, inclusive, é posicionamento do Tribunal Superior. Mas isso pode criar uma certa antipatia com a tua prova? Ah, sejamos muito francos. Pode. Tá? Pode. A tua prova tem que estar muito massa para ele colocar tudo para você. Entenderam, queridos? Por isso que a gente estuda para fazer prova específica. Não é? Por isso que o estudo é direcionado. Então, vamos lá. Então, eu já coloquei a questão do fato dele ter colaborado. Eu já coloquei na questão do porte de arma de uso restrito pela munição. Eu já coloquei que não justifica a questão, não há estado de necessidade. Não é isso? Agora, já falei que ele é mula, já falei que ele pode ter o 33 parágrafo 4º, já falei que ele estava com dolo eventual, não é? Já falei que o fato dele ter colaborado por uma associação poderia ter levado ao aumento, aliás, a fixação da sua pena, a fixação do regime inicial para cumprimento de pena diferente do aberto, e também deveria ser considerado na hora das circunstâncias, da análise das circunstâncias para fins de fixação da sua pena. Muito bem. Agora, eu quero falar com vocês a questão referente aos demais. Cara, o que é importante para os demais? Os nossos amigos queridos, Alberto, os meninos do bem. Alberto. Alberto e quem é o outro carinho? Quem é outro cara? Alberto e Caio. Cara, Alberto e Caio integram uma organização criminosa. Essa organização criminosa, ela é uma organização criminosa interestadual. Tem que ter aqui a causa de aumento de pena. Tá certo? Uma outra questão. Eles aqui... Então, eu tenho a questão do... Como me ajuda, gente? Eu tenho aqui a questão da associação para o tráfico. Eu tenho a questão dessa associação ser interestadual. Eu tenho a questão dessa associação ser armada. Armada. E a pergunta é, nesse caso, eu poderia colocar associação armada e porte de arma? Existem julgados do STF. Inclusive, eu tenho um julgado desse no meu livro, que diz que é possível se cumular o crime de associação armada com porte de arma. Então, eu tenho isso para ele. Tá certo? Uma outra questão aqui você falar, sim, armada. Porque eles não estavam com arma aqui? Eles não estavam mandando arma lá pro outro? Significa que a associação é armada. Tá certo? Associação para o tráfico armada. Você tem o artigo 40, inciso 4º. Vocês vão me ajudando aí se eu estiver falando inciso errado, gente? Que confusão, por quê? É isso mesmo, é muito crime. Aqui era muita coisa para jogar. Era muita coisa para alegar. Tá joia? Então, eu tenho uma associação para o tráfico, tá? 44, não é? Eu tenho uma associação para o tráfico. Essa associação é armada. E eu ainda posso colocar também o porte de arma? Posso. Existem julgados nesse sentido dizendo que não é bis in idem. Tá certo? Mas o quê?
eu também posso aqui falar de outras situações. Além da questão do tráfico interestadual, também colocar porque além da associação para o tráfico, para eles ainda havia o tráfico de drogas. O tráfico de drogas também era tráfico interestadual. Lembrar que as mesmas causas de aumento de pena para o tráfico podem ser... Oi, cadê? Mas, Claudinha, para esse aumento de pena não tem que estar na posse da arma? Não tem não, meu amor. Não tem não. Não tem não. Tá? Ele não tem que estar... A associação tem que ser armada. Inclusive, respondem pela associação armada todos os membros daquela associação criminosa que se valerem do fato da associação ser armada. Tá entendendo o que eu quero dizer, meu amor? Então, não precisa que ele esteja... Não é preciso que ele esteja armado naquele momento, tá? Então, existem várias citações doutrinárias e jurisprudenciais nesse sentido. O fato de haver uma única pessoa armada na associação, se os demais associados têm conhecimento de que existe uma pessoa armada e se essa arma é para uso pela associação, todos podem responder pela associação armada. Tá bom, meu amor? E aquele que estiver portando a arma ainda pode responder pelo porte de arma. Joinha ainda pode ser responsabilizado pelo porte de arma. Tá bom? Segundo julgados do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Agora, vamos lá. E além da associação, nós temos o tráfico de drogas. E eu quero lembrar, como eu estava dizendo, todas as causas que aumentam a pena da associação, elas podem também aumentar a pena do tráfico, tá certo? Para eles, pro Alberto e Caio, nós temos associação em concurso material com o crime de tráfico de drogas. Não é formal não, hein? Tá bom? É concurso material. Ele responde pelos dois crimes, pela associação e pelo crime de tráfico. Não é organização criminosa, porque se trata de uma norma especial trazida pela lei especial, tá? Que organização criminosa é esta? Olha aqui, quando ele fala que facção criminosa, deixa eu explicar uma coisa para vocês, é a regra da especialidade. Eu tenho na lei de drogas uma regra especial, que é a do artigo 35. Eles compõem uma associação para o tráfico de drogas, tá certo, queridos? Respondendo as perguntas aqui, que estão vindo aqui, tá? Então, vamos lá. Mas o que nós temos aqui? Nós temos, você tem que considerar para o cara que é líder a agravante genérica, tá bom? A agravante genérica para o cara que é líder da organização criminosa. Já falei que vocês têm que considerar a utilização de transporte público segundo a banca do MP daqui. Vocês também teriam que considerar o tráfico interestadual. Ou seja, gente, eram muitos aspectos. Essa prova, essa segunda questão, ela não é uma questão... Não, meu amor, não é... Olha só, preste atenção. Existe uma decisão do STJ que diz que o tráfico autofinanciado é uma coisa que você pode usar aquela causa de aumento de pena do 47, tá? Quando a pessoa se autofinancia. Você poderia usar o 47. Eu discordo, paca. Mas existe essa decisão. Tá certo, meu bem? Mas isso não significa 36. Porque ele não está financiando o crime de outrem, sabe, meu amor? Ele está se autofinanciando. Tentar afastar o privilégio para o... No caso aqui, é o privilégio para o cara de Volta Redonda, né, meu amor? Pro Bruno. Mas como é que você vai afastar o privilégio pro cara de Volta Redonda? Me diz como. Alguma dúvida que o cara é primário? Nenhuma. A questão não diz que ele não seja. Alguma dúvida de que o cara não tem maus antecedentes? Alguma dúvida de que ele não integra a organização criminosa? Ele não integra a organização criminosa, gente, porque ele não está associado com características de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas. Então, também não tem nenhuma dúvida dessa. Outra, alguma dúvida de que ele não se dedica a práticas criminosas, que isso aqui foi um ato isolado na vida dele, pelo que a questão está colocando? Também não tem nenhuma dúvida. A causa de aumento pelo financiamento, eu vou repetir,
só pode ser utilizada, segundo diz o STJ, para mim não pode ser utilizada nunca, mas tudo bem. Mas há quem diga, nunca nesse caso, mas o STJ tem decisão dizendo que, na hipótese da pessoa se autofinanciar, que ela poderia ser responsabilizada pelo crime de tráfico de drogas com com a causa de aumento, do 47. Tá certo, meu amor? Agora, o crime do artigo 36 aqui, impossível, não é o caso, tá? Porque, na verdade, ele integra a facção criminosa e ele está apenas querendo expandir o seu negócio. Entenderam ou não entenderam? Cadê? Ele é um rapaz bom, como diz a senhora primária de antecedente, bom, rapaz bom. Entendeu? O nosso querido Bruno. Então, queridos do meu coração, essa aqui são... olha só, que o Bruno não integra a organização criminosa é muito claro quando a questão diz que ele aleatoriamente foi selecionado entre os caras na rodoviária. Então não rola, gente. Não rola. Tá certo? Bem, esses aqui são os pontos. Essa questão não era uma questão difícil. Essa questão era uma questão até relativamente fácil, tá bom? Eu não disse que houve autofinanciamento, não, tá? Eu não disse que houve autofinanciamento. Alguém aqui perguntou se ele poderia responder pelo financiamento do 36. Eu disse que não e citei precedente do STJ dizendo que aquela causa de aumento do 47 pode ser aplicada para quem se autofinancia, tá? Muito bem. Agora, vamos lá. O que eu queria dizer, a questão não é difícil, a questão é até relativamente fácil, mas ela é extremamente trabalhosa e ela requer que você olhe cada detalhezinho dela. Quer ver? Quando eu coloquei aqui para responder para vocês, olha só o que eu fiz na minha questão. Vocês estão vendo o que eu escrevi? Cada coisinha que interessava, aqui ó, eu aleatoriamente eu botei facção criminosa, botei, que ele era de São Paulo, botei, queria expandir para o Rio. Tudo isso que tava na rodoviária, vou ter aqui, ó, rodoviária, falar sobre o tráfico praticado em transporte público e que ele veio no ônibus. Então, eram muitos detalhezinhos que vocês tinham que verificar nessa prova, tá? Bem, então sobre a prova era isso. Se alguém tiver, a galera que fez aí a segunda fase, tem aí os meus contatos, manda pra mim que eu falo com todo amor. Alguém perguntou, quem colocou aí a resposta do financiamento, que já tem que ser fora da prova, sabe? Tem que ter uma atenção ímpar. Na hora da prova com nervosismo, é isso aí, Juliano. É isso aí. Por isso que eu fico assim um pouco chateada, acho desrespeitoso, sabe? Com relação aos candidatos que estão fazendo uma prova, quando alguém que não fez a prova, sabe, Ju, coloca assim, essa prova tava fácil. Cara, isso é desrespeitoso, porque só o dono da dor sabe o quanto dói. Só o cara que tava ali fazendo a prova naquela hora sabe o que significa. João, eu tô fazendo um periscópio, filho. Só o cara, que eu vou ter que estudar, ainda vou ter que estudar ciências com o João. Então, olha só, só o cara que tá ali naquela hora fazendo prova sabe o que significa isso, cara, né? Então, eu acho meio desrespeitoso. Tá muito fácil. Jamais faço isso com um aluno, tá? Então, amores do coração, só o dono da dor. Ô, Juliano, você que gosta de samba que nem eu, meu amigo, o dono da dor sabe quanto dói, Juliano. Não é verdade? Segue o João não, porque João não é líder de nada, filho. João não é líder. Nesse momento, João é o terceiro colocado no campeonato. É segundo já, João? Ah, pai. Tá vendo? Depois diz quem não é vice, vocês. Mas vamos lá. Então, falando pra vocês, de sorte que aqui é complicado demais a gente falar sobre isso, sabe? Ela não é fácil porque ela é trabalhosíssima. O filho, não o time, tá certo, entendi. O líder. Joinha? Então, amores, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Só que teve alguém que fez uma pergunta que não tinha a ver com a prova em si. Perguntou alguma coisa que eu pensava a respeito do artigo... Como é que alguém perguntou do autofinanciamento? Depois, se a pessoa que perguntou quiser colocar aqui de novo... Aliás, do financiamento.
tá? Eu coloco aqui. Sobre esse lance de prova, eu quero contar uma experiência rapidinho aqui pra vocês. Muitos que são aqui meus alunos já conhecem essa prova. Eu nunca mais na minha vida vou esquecer a minha prova oral, uma prova oral em que eu fui reprovada no estado de Goiás. E havia um menino fazendo prova. Ele não era bom, não. Ele era espetacular. A Rafa sabe essa história. Ele era muito bom. Sabia tudo. Só que tava na prova oral, cara. É a tua vida. É tudo que você sonhou. É questão de segundos aquilo ali ser teu ou não ser teu. É questão de segundos aquilo ali ser teu ou deixar de ser teu. Sabe? Cara, o rapaz fazia a prova. Aí fizeram uma pergunta pra ele sobre crimes tributários. E perguntaram pra ele qual era a competência no que tange aos crimes tributários. Aí ele disse: Excelência, depende do tributo. E aí o cara perguntou assim: explique melhor. Ele disse: depende do tributo. Se for um tributo da União, a competência é federal. Aí o examinador: então se for um tributo estadual, então significa que a competência... Aí o rapaz, relaxou. É estadual. E se for um tributo municipal, a competência... Aí o rapaz: é municipal. Entende? Vocês acham que esse rapaz pensava existir uma justiça municipal? Vocês acham que esse rapaz não sabia a resposta? Ou vocês não acham que foi o momento, o nervosismo e até a maldade do examinador que levou o cara a dar aquela resposta? Alguém tem dúvida? Então, só pode dizer isso quem tá lá na hora. É o nervosismo que te faz ficar cego, sabe? Que te faz cometer deslizes que você não cometeria. Ele ficou reprovado. Porque ele respondeu que a competência era de justiça municipal. Aí quem entrar agora no Periscope vai dizer assim: mas esse cara é idiota. Não, ele não era idiota, não. Ele era inteligentíssimo. O lance foi o momento. Por isso que eu digo, meu querido, para terminar esse Periscope, que demora esse examinador, ô filho, isso é papel do examinador. É isso aí. Para terminar esse Periscope, é que eu digo: malandra fui eu, que não sabia a resposta da minha prova, o que era controle de acionistas. Eu estou falando com o Juan Vasco sobre isso. Juanzinho, eu não sabia o que era acordo de acionistas. Eu não sabia. Mas eu que não ia ficar reprovado, filho. Quando me perguntaram o que é acordo de acionista, eu falei assim: o quê? Minha cabeça rapidamente funcionou. Não lembro, nem quero saber mais, tá? Não adianta nem querer me dizer o que é, também não quero saber. Eu não lembro, mas eu não vou ficar reprovada nessa bagaça mesmo. Aí eu comecei: Excelência, é preciso que nós teçamos algumas considerações a respeito das SA antes de eu entrar nessa matéria. Deixou eu falar, ferrou. Falei. E no final o examinador perguntou assim pra mim: excelente, doutora Cláudia. A senhora sabe tudo sobre SA, mas não me respondeu o que era o que é o acordo de acionistas. Nisso, um silêncio se fez na plateia e eu falei: não respondi porque eu não sei, excelência, mas mostrei a vossa excelência que sei tudo sobre SA. Só não sei essa pergunta específica que vossa excelência me fez. E por isso eu achei que devesse mostrar. Todo mundo quá na galera, na plateia. Todo mundo morreu de rir quando eu disse: mas eu não sei, eu tô dizendo isso tudo pro senhor, porque eu não sei o que é acordo de acionista. Mas eu sei tudo sobre SA, não sei? Aí, maior gargalhada na plateia, virou-se o examinador pra mim e disse: doutora Cláudia, o que eu sei é que a senhora é um tanto quanto articulada. Meus parabéns. Virou-se um amigo meu e disse: ô Baiana, que me chamava de Baiana. Ô Baiana, não sou baiana, mas ele me chamava de Baiana. Aí falou assim: ô Baiana, tu tá frita, irmã. Isso na banca aqui do Rio. Você tá frita, minha irmã. O que você fez, Baiana? Eu falei assim: deixa eu te explicar uma coisa. Ou eu fazia aquilo e tinha chance de ser aprovada, ou eu chorava e ia ficar reprovado. Meu amor, enquanto a vida me der uma chance, eu é que não vou chorar, eu vou correr atrás. Então, amores do coração, esse era o nosso periscope de hoje. Sei que era um periscope muito pesado pra galera que fez a prova. Aqui é bom que você tivesse com a prova para acompanhar.
Mas espero que quem aí não fez a prova tenha aproveitado alguma coisa do Periscope. Dizer para vocês que nosso Senhor proteja, ilumine, guarde todos vocês. Que nenhuma seta do inimigo chegue até vocês. Que nada atinja vocês. E que amanhã acordem para um novo dia, independente de qualquer resultado. Joinha, um beijo no coração. Tudo de melhor, tá, queridos? Beijão. Tchau.